Queridos irmãos e irmãs, reunidos na fé. Esses dois discípulos, meus irmãos, Tiago e João, eles mais do que discípulos, eles eram do grupo dos 12 apóstolos, daqueles que caminhavam na intimidade do Senhor Jesus, que assistiram seus milagres mais importantes e suas pregações mais emocionantes. Além de estar entre o grupo dos 12 apóstolos, eles também faziam parte do núcleo mais íntimo de nosso Senhor. Esse João é aquele João conhecido como discípulo amado, aquele que durante a ceia deita a cabeça sobre o peito do Senhor e ouve o coração de Jesus batendo. Esse João e esse Tiago, junto com Pedro, estavam com Jesus no Monte Tabor. Pedro, Tiago e João assistiram à transfiguração e de dentro da nuvem ouviram a voz de Deus dizer: esse é o meu filho amado, escutai-o. Esse Tiago e João, junto com Pedro, estavam lá aonde Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Lembram dessa passagem? De Lázaro, de Jairo. A filha de Jairo tinha morrido. Jesus vai lá, pega na mão dela e diz para ela: Talita cumi, menina levante. Não era qualquer discípulo. Esse Tiago e João, junto com Pedro, formavam o núcleo de maior intimidade com Jesus. Tão íntimos de Jesus que chegaram ao cúmulo de chamar Jesus num cantinho, botar Jesus contra a parede e falar para ele: mestre, nós queremos que tu faça aquilo que nós vamos te pedir. É jeito de falar com o mestre? É jeito? É jeito de rezar esse? Pior que tem muita gente que reza assim. Chega e diz para Deus: Senhor, eu quero que tu faça aquilo que eu vou te pedir. E rápido, senão eu não acredito mais em ti. Ainda ameaça. Pior que assim, meus irmãos. Mas nem para o patrão a gente diz isso. Você chega para o patrão e diz assim? Nem para o chefe do trabalho. Nem para o teu pai e a tua mãe dentro de casa você não pode chegar e dizer assim. Que dirá para o filho? O filho ainda, o pai e a mãe têm autoridade de chegar e dizer: meu filho, minha filha, eu quero que tu faça aquilo que eu vou te pedir. Tem autoridade, pai e mãe pode. Mas para o pai e para a mãe a gente não diz isso. Para o chefe a gente não diz isso. Que dirá para Deus? Isso não é forma de rezar, meus irmãos. Não é forma de falar com Deus. É uma forma totalmente desprovida de humildade, de reconhecimento da grandeza de Deus, de disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas rezam o Pai Nosso, mas não entendem o que diz o Pai Nosso. O Pai Nosso é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E depois de rezar essa oração, fazem uma lista de coisas que querem que Deus faça para eles. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. Mostra que esses Tiago e João, embora serem do núcleo da intimidade de nosso Senhor, não tinham entendido muito sobre a dinâmica do reino de Deus. Tanto que Jesus diz para eles: vocês nem sabem o que estão pedindo. Só não chama eles de bobinhos. Bobinhos. Vocês nem sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês vão me seguir na dor, no sacrifício? Sim, nós vamos seguir. E de fato depois eles seguem mesmo. Mas Jesus diz para eles: não é na glória, na vanglória, no trono que vocês têm que me seguir. Vocês têm que me seguir na provação, na dificuldade. De fato, meus irmãos, a gente não sabe pedir como convém. Muitas de nossas orações não são atendidas porque nós não pedimos como convém, não sabemos rezar como convém, porque nós rezamos muitas vezes segundo o espírito egoísta, sob o espírito do mundo, e não sob o espírito de Deus, o espírito do amor de Deus.
O Espírito que coloca a fraternidade. E até não sabemos rezar como convém, porque muitas vezes até nem entendemos o que é amar, meus irmãos. O que é amar? Sabe que uma experiência que eu faço muito seguido, você sabe que a gente acompanha esses rapazes, dependentes químicos em recuperação. Inclusive vocês já viram eles aqui, e nós vamos recebê-los aqui novamente no próximo final de semana. Eles estarão nesse mesmo horário, celebrando a missa conosco. E a gente em confissão, conversando com eles, eles vêm de uma vida toda de pecado, uma vida toda de distanciamento de Deus, uma vida toda de sofrimento, uma vida toda de, nem vamos dizer os pecados, mas pecados terríveis, abominações. Eles estão ali mastigados por Satanás, uma vida terrível. E dentro desse dor e sofrimento deles, quando eles vêm conversar, nas primeiras confissões que eles fazem, eu pergunto para eles: pensa em alguém que tu tens certeza que te amou nessa vida. Digo para ele: fecha os olhos e nesse momento, durante a confissão, eu quero que tu pense em alguém que tu tens certeza que já te amou nessa vida. E aí eu digo para ele: não precisa nem me dizer quem é, mas eu tenho certeza que essa pessoa já sofreu por você. Amém? Por quê, meus irmãos? Amar é sofrer. Quem ama sofre. Você já chorou? Então você já amou. Quem ama chora. Amar é sofrimento. Só quando a gente entende a dinâmica do amor, a gente consegue rezar como convém, o que é de Deus. Por isso que Jesus anuncia a cruz. Como é que você sabe se você ama a Deus? Você sofre por Ele? Você sofre pelas vezes que Ele não é amado? Como São Francisco, que chorava porque o amor não é amado? Como é que você sabe que você ama a igreja? Você sofre pela sua igreja quando ela é desrespeitada, quando ela não é conhecida? Como é que você sabe que você ama a sua esposa? Você sofre por ela? Quando ela está doente, quando ela precisa de atenção? Amar, meus irmãos, é sofrer. Não existe outra explicação melhor para o amor. E só quem conhece o amor sabe rezar como convém, porque tem em si o Espírito de Deus, meus irmãos, o Espírito que faz nova todas as coisas. E essa oração é aquele que pede bem, que pede o que convém. Não é aquela pauta que chega pedindo coisas egoístas. Ah, eu quero sentar à tua direita, à tua esquerda. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero ganhar no Totobobo. Não. É aquela dinâmica do amor, meus irmãos, que só entende aquele que ama e aquele que sofre por amor. Jesus anuncia isso para eles, anuncia a cruz. E eu vejo, meus irmãos, que não tem explicação melhor para isso do que a cena do lava-pés. Ali Jesus se ajoelha aos pés deles e com a água lava aqueles pés encascurados, sujos, né? Mostrando o que significa amar. É se colocar aos pés do outro, numa necessidade que o outro tenha. Ele não vai lavar os pés porque era bonito. Ele foi lavar os pés porque precisava, porque eles estavam com o pé sujo. Ou porque eles mereciam. Não, porque eles estavam com o pé sujo. Alguém tinha que lavar, precisava. E Jesus vai lá e se faz esse servo. Se coloca à disposição. Lava os pés deles. Esse mesmo Jesus, meus irmãos, é o Jesus que derrama o seu sangue na cruz e com o seu sangue lava a parte mais suja da nossa vida, muito mais suja que os nossos pés, muito mais imunda que os nossos pés. Ele lava os nossos pecados, os pecados da humanidade, se fazendo servo de todos, entregando a sua vida. E aquele que quer segui-lo, meus irmãos, não deve procurar vanglórias e honras, deve procurar amar, o amor serviço, que é doar a vida, que é derramar o sangue. O que é derramar? Do que a vida é feita? A vida é feita de tempo. O sangue da vida é o tempo. Você imagina uma pessoa que casa
e não quer abrir mão do seu tempo para fazer as coisas da esposa, vai dar certo? Vai dar certo? Uma pessoa que tem filhos e não dedica tempo para os filhos, vai dar certo? Não vai dar certo. O sangue da vida é o tempo. É naquele tempo derramado, aquele tempo sacrificado, que faz ser importante as coisas na vida da gente. O grande poeta Exupéry, né, diz que o tempo que eu dediquei à rosa fez a rosa ser importante na minha vida. Não é essa a lógica do reino de Deus? O sangue da vida é o tempo que eu vou derramando pelo outro, o tempo que eu vou gastando cotidianamente por Deus, pelo reino de Deus, pela sua igreja, pela minha família. Cada vez que eu sacrifico o tempo, o meu tempo, abro mão de fazer coisas para mim, que eu gosto, para fazer coisas para o outro, para que o outro seja feliz, eu estou vivendo esse amor de que fala nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aprendendo essa dinâmica do reino, e aí eu peço como convém, e essa oração é irresistível ao Senhor. Amém?